2h10. Boa tarde, Brasil. Agora, na 730, Clube da Felicidade. Um programa leve e repleto de carinho, amizade, amor ao próximo, orientação e reportagens. A comunicação inteligente de Cadmus Alassal. Clube da Felicidade. Oferecimento. Laboratório Núcleo 3223-5000. Casas Bahia, dedicação total a você. Interdrogas Morada do Sol 3517-5300. E Amanco, ninguém mais precisa viver no passado. O futuro já chegou com Amanco. Amanco, Amanco. Clube da Felicidade. Rede Clube de Comunicação. Você sabia que um bebê pode nascer com dentes? E o que deve ser feito? E o dente de leite? É necessário fazer canal? Afinal, o que trata uma ou um odontopediatra? O que fazer para que nossos filhos, filhas, tenham um sorriso lindo, maravilhoso quando adulto? Já já você vai ouvir essas dicas, essa entrevista sensacional com a odontopediatra doutora Viviane Ikeda. E na reportagem especial e polêmica desta tarde, após a entrevista com a doutora Viviane Ikeda, você poderá opinar. Um assunto polêmico. O Estádio Olímpico não deveria ter sido destruído, mas foi. Não resta nem um tijolo para o museu. O Centro de Excelência deveria ter sido construído, mas está igualzinho o nariz de Pinóquio. Local de infestação do mosquito da dengue. O trânsito do centro de Goiânia, será que comporta mais um estádio? Será que precisamos reconstruir o Estádio Olímpico? O valor que se gastará para tentar reconstruir o Estádio Olímpico e construir o fabuloso Centro de Excelência, não seria melhor construir escolas? No lugar daquele buraco abandonado, local de infestação de mosquito da dengue, não deveria ser construído um Central Park, um lindo parque, onde estudos preliminares que poderiam ser plantadas quase 1 milhão de árvores de porte pequeno, médio e grande. Qual a sua opinião? Naquele buraco, devemos construir um lindo parque, um Central Park, para melhorar o ar, o clima, a temperatura e a vida dos goianienses e do planeta? Polêmica no ar. Já já a sua opinião. Momento Cadmus Alassal. O jeito solidário, humanista de ver a vida. Cadmus Alassal.
Esse momento você não pode perder. Era uma manhã de sol quente e céu azul quando o humilde caixão contendo um corpo sem vida foi barrichado à sepultura. De que se trata ou de quem se trata? Quase ninguém sabe. Muita gente acompanhando o enterro? Não. Apenas umas poucas pessoas. Ninguém chora, ninguém sentirá a falta dela. Ninguém para dizer adeus ou até breve. Logo depois que o corpo desocupou o quarto singelo do asilo onde aquela mulher havia passado boa parte de sua vida, a moça responsável pela limpeza encontrou em uma gaveta ao lado da cama algumas anotações. Anotações sobre a dor que alguém sentiu por ter sido abandonada pela família num lar para idosos. Talvez o sofrimento fosse muito maior, mas as palavras só permitem extravasar uma parte deste sentimento grafado em algumas frases. Onde andarão meus filhos? Aquelas crianças ridentes que embalei em meu colo, alimentei com meu leite, cuidei com tanto desvelo. Onde estarão? Estarão tão ocupadas, talvez, que não possam me visitar, ao menos para dizer: olá, mamãe. Ah, se eles soubesses como é triste sentir a dor do abandono, a mais deprimente solidão. Se ao menos eu pudesse andar, mas dependo das mãos generosas dessas moças que me levam todos os dias para tomar sol no jardim que já conheço como a palma da minha mão. Os anos passam e meus filhos não entram por aquela porta de braços abertos para me envolver com carinho. Os dias passam e com eles a esperança se vai. No começo, a esperança me alimentava, ou eu alimentava, não sei. Mas, agora, como esquecer que fui esquecida? Como engolir esse nó que teima em ficar em minha garganta dia após dia? Todas as lágrimas que chorei não foram suficientes para desfazer o nó. Sinto que o crepúsculo dessa existência se aproxima. Queria saber dos meus filhos, dos meus netos. Será que ao menos se lembram de mim? A esperança agora parece estar atrelada aos minutos que arrastam, sem misericórdia, para longe de mim. Às vezes, em meus sonhos, vejo um lindo jardim. É um jardim diferente que transcende o muro deste albergue e se abre em caminhos floridos que levam a outra realidade, onde braços afetuosos me esperam com amor e alegria. Quando eu acordo, é a minha realidade que vejo, que eu vivo, que eu sinto. Um dia, alguém me disse que a vida não se acaba num túmulo escuro e silencioso. E esse alguém voltou para provar isso, mesmo depois de ter sido crucificado e sepultado. E é essa a única esperança que me resta. Sinto que a minha hora está chegando. Depois que eu partir, gostaria que alguém encontrasse essas minhas anotações e as divulgasse, e que elas pudessem tocar os corações dos filhos que internam seus pais em asilos e jamais os visitam. Que eles possam saber um pouco sobre a dor de alguém que sente o que é ser abandonado. Maria Esther, asilo do interior de São Paulo. Cadmus Alassal.
Qual a melhor idade para começar a levar uma criança ao dentista? O seu filho sente muita dor de dente e está com problemas de ir ao dentista? Você sabe o que é odontopediatria? A odontopediatria é a especialidade da odontologia voltado ao atendimento infantil. O odontopediatra é um profissional altamente qualificado com conhecimentos específicos sobre o diagnóstico e tratamento das doenças dentárias, além do crescimento e desenvolvimento infantil. Em virtude desse tratamento especializado, o odontopediatra é o profissional melhor indicado para atender às necessidades odontológicas dos bebês, crianças e adolescentes, além de orientar corretamente as gestantes. No Clube da Felicidade agora, vamos falar com a doutora Viviane Ikeda. Boa tarde, doutora Viviane. Boa tarde, Cadmo Zalassal. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado pela presença. Doutora Viviane, vamos à primeira pergunta. Meu filho só dorme mamando leite com Toddy e não escova o dente após, ou melhor, ao escovar, ele acaba acordando e ficando irritado. O que devo fazer? Olha, de início é um hábito que a criança tem, né? Então a gente tem que acabar com esse hábito. A mãe vai passar em algumas noites em claro, né, com a criança, porque não pode dar essa mamadeira, mas tem que persistir. A criança não pode estar amamentando e estar dormindo com essa mamadeira na boca, porque vai dar a cara de mamadeira. Aí depois as consequências são terríveis, né? Que vai ter que estar fazendo um canalzinho nos dentinhos dessa criança. Então tem que cortar mesmo o mal pela raiz, tirar a mamadeira, né, dessa criança, a mamadeira noturna, e a criança que dorme à tarde também não pode estar fazendo uso da mamadeira. Quer dizer que mesmo, como que chama os dentes que não são permanentes? Decido, que o famoso dentinho de leite. O dente de leite também faz canal? Faz canal. Porque se não fizer, o que acontece? Então, se não tratar esse dentinho dessa criança, né, dependendo do grau que está a cárie dentária, né? Se tiver profundo, a gente tem que estar fazendo o canalzinho. Se não fizer, a criança vai ter que extrair esse dentinho, porque ele vai sentir dor, então a gente vai ter que extrair. Eu tenho casos no consultório que a mãe não quer que faça esse canal, né? Que fala, vai perder, é caro, depois vem um dentinho permanente. Enfim, se não tratar, tem que extrair. E se extrair, vai causar a má formação, né, do osso da criança, porque vai estar faltando aquele espaço ali. Então, os dentes permanentes vai nascer, como se diz, todos encavalados, né, que é os dentinhos tortos, aí já vai ter que usar o aparelhinho, né, então tem que tratar a sequência correta, que é tirar essa mamadeira, né, de início, fazer essa dieta certinha com a criança, fazer escovação, para não gerar esses problemas todos que gera. Ok. Doutora Viviane, por que muitas pessoas acometem de muitas aftas com frequência? Então, pessoa que está muito afta com frequência, pode ser o problema estomacal, né? Ou ou ingere, né, produtos ácidos, que é o abacaxi, a laranja, né, a mexerica, o cajamanga. Então, assim, esses alimentos que são ácidos, eles geram afta sim, que é o excesso, né? E se não for, eu não faço o alimento, não tenho o hábito de estar fazendo essa alimentação com alimentos ácidos, aí é problema estomacal. E a questão do flúor? De quanto em quanto tempo que deve se levar o filho para fazer a aplicação tópica de flúor? A gente começa a fazer no primeiro dentinho que está erupcionando, que está nascendo, né? Então, já apontou o primeiro dentinho, já faz aplicação tópica de flúor. A cada 6 meses. Isso deve ser feito pelo profissional, não em casa? Não, pelo profissional, sim, pelo profissional. A gente orienta a fazer a higienização com gases, né? Ou com a fraldinha da criança, com água filtrada. Você molha a fraldinha ou uma gás, passa, né, na boquinha da criança, na bochecha, na pontinha da linguinha, para ele aprender, já acostumar que vai ter algo que vai na boquinha dele, que vai ser escova. Então, a gente já vai adaptando essa criança, já vai acostumando que alguma coisa vai estar em contato com a boquinha dele. Ok, nós estamos aqui
No Clube da Felicidade, com a doutora Viviane Ikeda, ela que é odontopediatra. Outra pergunta frequente. Meu filho tem 7 anos e chupa dedo. O que devo fazer? Então, a gente leva essa criança até o consultório, né, para a gente estar orientando. Dependendo da situação da criança, o que seria isso? O palato, que seria o céu da boca, se tiver muito profundo, a gente tem que colocar uma grade palatina, né, fixando nos dentinhos da criança, que vai abrir o céu da boca, o palato, né, e vai estar impedindo da criança levar o dedinho, né, na boca, para não estar atrapalhando as oclusões. Aí vai tirar essa mania da criança e vai estar corrigindo, né, a arcada dentária. Outra pergunta frequente. Como convencer o filho a ir a um dentista, principalmente quando tem que arrancar um dente? Dói ou não dói? Porque se falar que não dói, chegar lá dói, o pai passa por mentiroso ou a mãe. Então, olha, a gente já tem que começar a conversar com a criança. Eu, como sou odontopediatra, eu não seguro a criança, é tudo parcerias, né? Eu sempre dou um brinde para a criança, se não chorar, se colaborar, a gente dá um brinde, a gente faz essa parceria. E tem que ter diálogo com a criança, porque é muito ruim você chegar e fazer um procedimento, você já vai em pensamento que não vai doer. Você chega e vê que é totalmente o contrário do que você contou para a criança, ele já não acredita, ele não tem aquela segurança em você. Então, eu não trabalho dessa forma. A gente sempre conversa com a criança, orienta os pais também dessa forma, conversar, né, explicar, olha, é uma picadinha de formiguinho, o dentinho vai dormir, porque assim que dá anestesia, a criança já não sente mais nada. E a gente tem algumas técnicas no consultório que eu trabalho para a criança não sentir a picadinha, né, da agulha, tem uns tópicos que a gente usa. E é brincando no consultório que eu faço o meu procedimento, sem a criança perceber que tem um certo trauma, porque acaba que é um trauma para a criança. Certo. E a questão do uso do aparelho ortodôntico na infância? Em que situações deve ou não deve ser usado? Normalmente, a partir de 6 a 7 anos de idade, que a gente já começa a colocar, dependendo do grau da mordida da criança, se for mordida aberta ou mordida profunda, né, a gente já coloca. Tem casos que é só depois da troca dentária, né, que é só nos dentinhos permanentes mesmo. Já tem casos que a gente só coloca quando tem os anteriores, né, que são os permanentes, que já fez a troca, né, e nos posteriores a gente coloca essa placa para estar abrindo o céu da boca, que é o aparelhinho que vai estar expandindo o céu da boca. Existem vários tipos de aparelhos? Sim, existem. Cada um para uma situação específica? Cada um para a sua situação, depende a situação do paciente, né? A mordida, se é uma mordida profunda, mordida cruzada, mordida aberta, depende da situação. Quanto mais cedo corrigir, melhor? Depende. E a questão da formação até do rosto, dizem que pode influenciar até na formação? Influencia. Em que sentido? Tem casos, Cadmus, se a gente não colocar o aparelhinho, um exemplo, na formação da mandíbula. Quando é uma mordida cruzada, se a gente não intervir... O que é mandíbula cruzada, doutor? A mordida cruzada. Mordida cruzada. Isso, uma mordida cruzada é o dentinho superior, tá por dentro dos dentinhos inferior. Então, ela tá cruzando. Certo. A mordida aberta é quando a criança fica... Os anteriores não se toca. Então, ele fica com a boquinha mais aberta. Né? Aí Você vê o entreabertos. Entendi. Nesse caso, então, da mordida cruzada, se não corrigir, o que pode acontecer aí com o adulto? É só cirúrgico. Aí, depois dos 18 anos, né, que a criança, que o paciente não está mais em formação, né, já, o organismo todo já tem informação, já pronto, aí tem que fazer a cirurgia. O que acontece? A cirurgia ortodôntica. O que acontece naqueles casos em que uma cirurgia bem traumática, depois de adulto, em que a parte inferior do rosto é mais fino do que... Parece que não desenvolveu. A gente olha para o rosto de uma pessoa falando, mas interessante, a parte da boca para cima desenvolveu e da boca para baixo do queixo está bem fino, desproporcionado. É isso? Pode ser a genética também, né? Que aí futuros a gente tenta corrigir aquilo ali para ficar uma estética melhor, né? Porque tem casos que você já bate o olho, você acha que às vezes pode ser uma síndrome, às vezes não é síndrome, né? Da face, é uma genética que já tem. Aí na cirurgia a gente tenta corrigir. Aí é o especialista, né, em cirurgia bucomaxilo. Isso. Né, tem que ter o acompanhamento com o ortodôntico,
O Brasil tem o apelido de o país dos desdentados. No caso dos pais, os pais no Brasil têm a consciência, têm acesso, têm condição financeira, têm o costume de levar os filhos aos odontopediatras, aos dentistas, para fazer uma avaliação, para ter um crescimento correto, para evitar problemas futuros? Cadmus, infelizmente, tem muitos pais que não têm essa preocupação, né, de estar levando os filhos até o dentista, né, acha que vai trocar, não precisa levar, se é permanente, depois arranca, põe a dentadura, perdi meus dentes muito cedo. Só que assim, a gente faz um trabalho para fazer a conscientização desses pais, né, dessas famílias, que não é assim, vamos colocar uma prótese e pronto. Né? A prótese, até que você vai adaptar, não é a mesma coisa, a mastigação não é a mesma coisa, até mesmo o implante não é a mesma coisa. Devolve a sua estrutura? Devolve, né? Mas a face mesmo do paciente, quando perde os dentes e coloca a prótese, você vê que ela fica aquela face mais caída, a boca fica mais murcha. É o normal disso acontecer. O osso, ele vai afinando. Né, porque não tem nenhuma estrutura ali que vai sustentar ele. Então, a tendência é afinar mesmo. Mas a gente tenta conscientizar, e eu sempre converso com os pais lá no consultório, faço palestra, né, no posto de saúde, que precisa ter esse cuidado sim, faz parte, a saúde começa, né, pela boca. Ok, nós estamos aqui com a odontopediatra doutora Viviane Ikeda. Vamos para o intervalo comercial e nós voltamos já já. A rádio que o Brasil conhece, Rádio 730, Cadmus Alassal. 2h38, a hora certa de Casas Bahia. O assunto agora é a dedicação total das Casas Bahia. Ela está na loja toda, nos melhores preços, nas condições de pagamento que você precisa, no atendimento sempre simpático e eficiente e na tradição que faz você confiar sempre. Isso é Casas Bahia. Dedicação total a você. Alô, Dr. Cid de Oliveira Reis, do Laboratório Núcleo. A toda a sua família, prepare aquele café delicioso, que esta semana eu terei que ir até o Laboratório Núcleo, porque o doutor Abrão Afiuni pediu alguns exames para fazer um check-up. Hoje foi a esteira, viu, Vilei? Corri na esteira lá, a esteira soltou fumaça. O Laboratório Núcleo, um dos melhores do Centro-Oeste, possui aparelhos ultramodernos e exclusivo para quem busca exatidão no diagnóstico e resultado ultra rápido. E ainda análise de até 850 tipos de alergias e mais de 30 pontos de coleta. Conheça a nova unidade no Parque Amazônia, na Avenida Alexandre de Moraes. Laboratório Núcleo, cuidando bem de você. 3223-5000. E não tem jabá não, viu, Vilei? Eu tenho Unimed e Unimed apartamento, rapaz. Eu vou fazer tudo dentro da lei. Tem jabá não. 2h39, vamos continuar com a entrevista com a doutora Viviane Ikeda, odontopediatra. Voltamos com a odontopediatra doutora Viviane Ikeda, esclarecendo como cuidar bem dos dentes do bebê, da criança, do adolescente. Outra pergunta muito frequente para o papai, a dúvida, quando a senhora já falou, mas para nós aprofundarmos como deve ser, quando deve ser iniciado a higiene bucal. Olha, desde que a criança nasce. É? Fez a amamentação, você pega, né, a gaze, a fraldinha, molha com água filtrada. Mas não tem dente, ó, vai passar assim mesmo? Então, você tem que, quando a criança mama, parece uma nata branca, aquela pasta branca na boquinha da criança. Você tem uma mocinha, uma recém-nascida, né? Você já deve ter percebido. Então, é ter uma orientação para você estar passando para sua esposa, até mesmo você estar fazendo isso com a sua filha, fazer a higienização. Você molha na água filtrada, né? Como eu já falei anteriormente, uma fraldinha ou uma gás, né? Limpinha, se possível tiver estéreo,
molha na água filtrada e passa fazendo os movimentos circulares na boquinha dela, tá? Na bochecha, na pontinha da língua, tá? Isso ela já vai adaptar, já tranquiliza a criança, né? Porque vai estar nascendo os dentinhos dela, coça, a febre, é normal disso acontecer. Então, você vai fazendo esses movimentos circulares, ela acaba que ela tá coçando, ela fica mais calminha, porque você tá ajudando a coçar a boquinha dela. Ela sempre coloca a mãozinha na boca, fica babando. Isso tudo é normal, é a tendência da erupção do dentinho, do primeiro dentinho da criança. Por falar em erupção e nascer o primeiro dente, geralmente com quantos meses que começa a nascer o primeiro dente? Olha, normalmente, em literatura já comprovada em estudos, é 6 meses de idade. Mas eu já tive casos no consultório que criança chega lá com 3 meses e já está apontando o primeiro dentinho. Isso tudo é genética. Outro detalhe, se a mãe está amamentando e nascendo os dentes, como fazer? Então, teve um caso, Cadmus, que eu peguei no consultório, que a criança já nasceu com o primeiro dentinho. Quando ela me levou, a criança tinha 20 dias de nascido e já estava com dentinho. A gente teve que extrair aquilo ali, porque é um dentinho a mais que tem. Tá? Não faz falta. Os outros nasceu, a gente fez o acompanhamento. Essa criança já tem 4 anos de idade, tá? Tem todos os dentinhos, não tem má formação, os dentinhos nasceu tudo perfeitinho. Então, o que que acontece? Com 20 dias de nascido, nós tiramos aquele dentinho dela. Porque atrapalha na amamentação, né? E até mesmo na linguinha, ela fica passando a linguinha ali, foi cortando a linguinha dela. Então, deu afta, deu uma lesão, a gente teve que intervir, né? O que que seria? Fazer a exodontia, que é a extração, né? E entrar com a medicação para tratar aquela lesão que deu, aquele machucadinho na linguinha da criança. Não fez falta para a criança? Não fez falta, é um dentinho a mais que nasce. Agora, doutora, é verdade essa conversa que o povo fala, esse ditado popular, que se comer muito ovo quando está grávida, a criança tende a nascer com dente? É isso mesmo? Não, é mito. É mito? É mito. Ah, tá. E existe alimentação ideal para a gestante comer para realmente para que a criança possa ter dentes saudáveis? Sim, né? O cálcio, né? Vitaminas, né? O ácido fólico também já ajuda na formação do germe dentário e cálcio. Cálcio é fundamental. Bem, quando a criança nasce, existem alguns procedimentos, como o teste do pezinho, levar na pediatra, fazer 2 exames, um que é o exame da audição, que eles falam, e o outro o exame do olho. E a dentista, a odontopediatra, quando deve ser a primeira consulta, a primeira vez que leva o filho? Assim que a criança nascer, você já pode estar entrando em contato com o consultório, com o odontopediatra. Ou, às vezes, a pessoa fala, na minha cidade não tem odontopediatra. Lá na minha cidade tem muito isso, né? No nosso município, eu tenho muitos pacientinhos dos municípios vizinhos. Eu não quero levar em qualquer dentista, num clínico geral, ou só na ortodontia, na periodontia. Eu quero um especialista em pediatria. Mesmo levando nessas outras especialidades, eles vão saber orientar sim. Né, essa mãe com esse bebê, com esse recém-nascido. E tem que vigiar, tem que ver a linguinha, a bochecha da criança, o lábio da criança, o freio lingual, né? A gente tem que estar sempre de olho para ver se está tudo certinho. Tem sempre uma dúvida, Cadmus, que os meus pacientes, os pais me perguntam, e a amamentação atrapalha, o bico atrapalha, a chupeta atrapalha? Atrapalha se for além do necessário. Né? Como assim? Com 5 anos de idade, meu menino chupa bico. Atrapalha? Atrapalha. Tá? Agora, o bico em si atrapalha? Não. Ele, na sucção da criança, tanto no bico quanto no seio da mãe, na amamentação, ajuda o desenvolvimento, né, da maxila da criança, né, que é esse osso próximo ao nariz, e na mandíbula, que é o queixo. Então, ajuda no desenvolvimento da criança. Porque naquela chupada dele, na sucção que ele faz, ajuda a desenvolver. Essa questão da sucção, da criança amamentar, que eu reparo que nasce já com o movimento na boquinha querendo mamar. É verdade que isso a criança não cansa, que é um reflexo... Não cansa, a criança não cansa. Às vezes a mãe fala, tadinho, ele parou porque ele cansou. Não, ele não cansa. Às vezes ele ouviu um barulho, ele está prestando atenção, né? Às vezes a mãe está amamentando
Você mesmo que tem a sua esposa com a sua filha, a hora que ela estiver amamentando, se ela falar com a sua filha, Verdade. ela vai parar e ficar te olhando, prestando atenção no que você está dizendo. Verdade. Mas não cansa. É uma coisa criada pela natureza mesmo, já vem Isso, preparada. É o instinto, né, já assim. Que coisa maravilhosa. Eu estou conversando com a odontopediatra doutora Viviane Ikeda. Doutora Viviane, como que os pais podem colaborar, ou o próprio odontopediatra, o que ele faz quando a criança cria uma resistência de ir ao dentista? Não quer ir de jeito nenhum, apronta um berro danado. E Dá uma birra. Isso, como é que faz? Vocês na primeira vez, então, não trata, só brinca para quebrar o medo? Como que Não, é? então, quando vai a primeira vez ao consultório, eu converso com os pais primeiro. Né? Eu vou investigar sobre aquela criança. Se já foi no consultório, já foi no dentista, primeira vez, como que reagiu, para eu ter a minha conduta diferenciada. Né? Normalmente, quando vai no meu consultório pela primeira vez, eu não atendo de imediato. Eu mostro, se não, nunca foi. Então, eu vou mostrar que eu tenho o espelhinho, o chuveirinho do dente, que é a caneta, o famoso motorzinho, mostro que é o chuveirinho do dente, aquele sugador. É o patinho que vai tomar a aguinha na boca da criança, né? O flúor, é o chicletinho do dente, que aquele pode. Então, assim, é um monte de historinha que a gente faz com essa criança. De imediato, eu não trato a criança. Eu coloco na cadeira, né, no consultório, deita a cadeira, é o aviãozinho, se já foi no parque. Então, é umas fantasias que a gente cria no consultório. Tá? Para associar. Isso. Até a criança abrir a boquinha, eu vou contar quantos dentinhos que tem. Então, é uma parceria mesmo, é uma fantasia que eu faço no meu consultório. Brinco muito com a criança. E se deixou, colaborou, tudo que eu pedi e fez, a gente dá um brinde no final da sessão. O consultório, duas curiosidades. O consultório da odontopediatra, que eu não conheço, ele é diferenciado com Sim, é diferenciado. desenhos, Isso, com cores, é diferenciado. O meu parece um quarto de nenê, um quarto de criança. todo colorido, tem assim, meu jaleco, quando é menino eu uso jaleco azul, quando é menina é rosa, amarelinho, verde. Tem isso, você troca o jaleco? O meu jaleco é colorido. Tem jaleco preto e vermelho? Porque minha filha vai ser atleticana, então ela vai querer rubro-negro, não? Tadinha. Tadinha? Ué, já até comprei a camisa do Atlético pra ela. Ué, não, Roberval? Ué, ela tem que ter jaleco rubro-negro. Minha filha gosta da cor rubro-negra, ela se sente bem, ela sente alegria. Doutora, uma curiosidade. O que leva um profissional a querer entrar nessa fria de ser odontopediatra, mexer com criança? O trabalho que tá. Eu já prestei atenção a pessoa para cortar cabelo de criança. Eu já vi cada situação apavorante. Por que você resolveu ser odontopediatra e não cuidar de marmanjo? Cadmus, eu sou apaixonada por criança, né? Então, assim, é um sonho. Desde criança eu sempre quis ser odontóloga, né? E no curso eu me interagi, eu me identifiquei na matéria da odontopediatria. Então, eu sempre, assim, busquei informações, a forma de lidar com criança, né? Eu não tenho filhos ainda, mas tenho sobrinhos. Então, é assim, com o menino, quando você sai, tudo eles querem, tudo pode. Então, é parceria, sabe? É instinto mesmo, assim, de você querer tratar de crianças. Eu gosto muito, me identifico muito e não troco a minha profissão, a minha especialização por nada. Nossa, interessante. Você gosta, você é apaixonada no que Gosto. faz. Ama. Agora, uma curiosidade, não precisa responder se não quiser. A gente pula essa pergunta. Financeiramente não é inviável em relação ao adulto, porque eu acredito que você atenda menos pacientes do que um adulto, porque tem que brincar com criança, tem que, né, fazer um jogo lúdico, brincar muito, trabalhar o abstrato. Não tem financeiramente não é inviável? Não. Não? Não. Ah. É mais viável. Ah, é? No meu consultório, sim. Eu não sabia, é mais não. viável. Eu Porque a primeira Eu pensava sessão, que o adulto seria mais vaidoso, etc. A consulta, a mãe já tem mães, claro que depende da família, né, do ponto de vista da mãe e do pai. Mas a mãe já chega, o dentinho tá escuro, vai pra escola, eu não quero que vai começar a pegar no pé, ele vai ficar meio no canto.
E toda consulta que a criança vai, você cobra aquela consulta. E fora o procedimento a ser feito. Então, até você conduzir, adequar o meio da criança com o consultório, aquilo está sendo pago. Ok, eu estou conversando, entrevistando a odontopediatra doutora Viviane Ikeda. Vamos para o comercial, voltamos já já. Fique ligado na melhor programação, 730, a maior audiência do Brasil. Cadmus Alassal. 2h53. O futuro já chegou com a Manco, líder mundial em tubos e conexões, com uma linha completa de produtos para toda obra. A Manco. O governo do estado lançou o Programa Estadual de Enfrentamento às Drogas. A iniciativa busca a prevenção do uso de drogas, a punição aos traficantes, o tratamento dos dependentes químicos e a gestão de todas as políticas destinadas a essa área. A previsão é de que sejam utilizados ou investidos até 2014 90 milhões de reais nessas ações. Esse dinheiro será utilizado também na construção dos Credex e no apoio financeiro a entidades que tratam dos dependentes químicos. Um dos objetivos é ajudar as famílias que são penalizadas pela convivência com o usuário de drogas, mas não têm condições de auxiliá-lo a se recuperar do problema. Uma outra ação prevista no programa é a criação em todas as subsecretarias estaduais de educação a Escola de Pais, com a meta de mostrar aos pais e aos alunos os malefícios que o álcool e as drogas trazem à vida. Governo de Goiás, o estado cresce e você cresce junto. E daqui a pouco, após esta participação da doutora Viviane Ikeda, nós teremos uma enquete. A sua participação. O Estádio Olímpico não era para ser demolido. Foi. O Centro de Excelência não sai do papel e se tornou um buraco para criar mosquito da dengue. O dinheiro necessário para construir um novo Estádio Olímpico e o Centro de Excelência é o equivalente a construir 40, 50 escolas de primeiro mundo no estado de Goiás. Você acha que o trânsito do centro comporta mais um estádio? Precisamos de mais um estádio de futebol? É uma opinião, é uma pergunta para você. Não seria melhor criar ali um Central Park, um grande parque bonito, com árvores? Estudos preliminares mostram que caberiam ali, na área, quase 1 milhão de árvores de pequeno, médio e grande portes. E aí, não seria melhor para Goiânia? Para o planeta? Qual a sua opinião? Ou vamos ficar com esse buraco eternamente e com a promessa de um dia construir um centro de excelência que só Deus sabe quando será e quanto custará? Vamos continuar com a última parte, a última, né? Da entrevista com a doutora Viviane Ikeda, e daqui a pouco eu volto com esse tema, essa pergunta polêmica. Voltamos aqui a entrevistar a odontopediatra doutora Viviane Ikeda. Nós estamos conversando sobre bebê, criança, adolescente. Doutora, essa questão da vaidade, do sorriso, dizem que o cartão visita do ser humano é o sorriso. O adolescente de hoje, ele é mais vaidoso ou mais vaidosa, ou não é tão preocupado assim com os dentes? Muito vaidoso. Tanto os rapazes e as moças são vaidosos. Sempre tá no consultório, né, pedindo pra gente indicar o ortodontista. Ai, meu dentinho tá um pouquinho torto, tem esse dentinho meu é aberto, no caso é o diastema, eu quero fechar. O diastema é o dente de leite? Não. Não, o diastema é o espaço que tem certo. entre os dentes. Entendi. Tá? Tanto no permanente quanto no dente decíduo. Qual que é o termo técnico para dente de leite que a senhora falou? O termo dente de leite é usado qual o nome?
Dente decíduo. Ah, decíduo. Isso, ok. decíduo. Então tá. E o que quando troca é os permanentes. Perfeito. né? Continua, então, a questão da adolescente. Então, o que da acontece? vaidade. Ele sempre chega no consultório pedindo, eu não quero ficar com esse espaço entre os dentes, não gosto do meu sorriso. Então, ele sempre procura, vamos colocar um aparelho para melhorar isso, a gente explica, mas o pessoal são bem vaidosos. Os adolescentes gostam de usar aparelhos sem ter necessidade? Só Gosta, pra... muito É? gosta. Acha bonito, diferente, porque tá na moda. E tem algum problema? Tem alguma contraindicação? Tem, não pode não. Ah, não pode? Não, porque quando a gente coloca o Ué, aparelho... então você deixa de ganhar dinheiro, deixa de receber... Não, mas aí você está atrapalhando os dentes do paciente, porque acontece a reabsorção, porque a gente vai movimentar o dente sem precisar. Mas não existe uma maneira de colocar o aparelho só para questão estética, não tem? Não, Cadmus, não funciona não. Mas eu ouvi falar que tem muita gente fazendo isso. Mas é proibido, é ilegal, né? É errado. É ilegal? Porque você vai colocar o aparelho, você vai fazer aquela manutenção, você vai cobrar por uma coisa que você não está fazendo. Você vai trocar só as liguinhas. Ué, a questão estética é o trabalho, aí. Faz o movimento dos dentes. Se a oclusão tá boa, não tem necessidade, não tem um porquê você colocar o aparelho. Essa é novidade, eu não sabia disso. No meu consultório, né, não atendo só odontopediatra. No meu caso é só odontopediatra, mas tem os outros colegas, né, o ortodontista não trabalha dessa forma. Curioso. Voltando à questão dos dentes de leite, que o nome técnico é decíduo. Decíduo. Decíduo, mais uma palavra para o meu vocabulário. Bem, por que é tão importante tratar esses dentes de leite se são temporários? Então, se a gente não tratar desses dentes, a gente vai estar perdendo espaço, os permanentes vai estar erupcionando em lugares errados, né? Porque o dente decíduo, o dente de leite, ele segura aquele espaço para os permanentes nascer a sequência correta, para estar evitando o uso do aparelho, de uma cirurgia. Então, tem que tratar, desde que seja cárie de mamadeira, mancha branca ou a mancha escurecida, todos têm que estar tratando. Tem que estar fazendo canalzinho, tudo tem que estar fazendo esse tratamento. Por falar em cárie, a cárie é uma doença transmissível? Sim. Sim? É uma doença transmissível. Porque, olha só, você não... Um exemplo, você está escovando... O seu dente está com cárie. Aí vem a sua menininha, pega a sua escova e põe na boca, sem você ver. Aquilo você está transmitindo, porque tem fungo, bactéria. No beijo também transmite. Que coisa interessante, hein? Transmite. Essa questão da escova. Não é aquela coisa assim, eu dei um beijo no seu... Lógico, né? sem paranoia, sem paranoia. Você tá pegando aquele fungo que está contaminado ali, aquela cárie ali está contaminada, bactéria, você está pegando fungo, então tem essa transmissão. Essa questão da escova de dente, doutora Viviane, de quanto em quanto tempo que a criança tem que trocar a escova de dente? A criança, normalmente, ela mastiga a escova. As cerdas, que é aquele pelinho da escova, ele se abre, fica parecendo uma vassoura. Verdade. Né? Então, eu aconselho a trocar a cada 2 meses ou a cada 3 meses. Depende se a criança fica o dia todo com a escova na boca, tem criança que até 1 mês você tem que estar trocando. Né? Vai variar da situação das cerdas. E aqueles antissépticos bucais, aqueles líquidos que nós usamos, adultos, as crianças também podem usar e quando? A partir de 10 anos eu já indico. Tá 10 usando anos. isso, 10 anos, né? A gente orienta, tem a medida lá que é menos, não precisa ser lá 3 ml, eu até oriento colocar, diluir na água, né? Pra tá fazendo bochecho. Mas não pode beber de jeito nenhum. Não, E por que alguns causam irritação no estômago? porque é ácido. Ah, é porque é ácido. Ácido. Certo. E como que o pai ou a mãe deve proceder quando a criança cai e quebra um dentinho, um traumatismo? Por exemplo, se a criança cai e o dentinho sai, ele avulsionou, né? Você coloca de imediato em soro, saliva ou leite. O dente? O dente que caiu. Né? O dente caiu aqui na calçada, pega, enxágua rapidinho, põe na água, na saliva ou no soro. E dentro de meia hora você vai para o consultório. O que nós vamos fazer? A gente vai lavar aquele ambiente, o alvéolo, onde soltou o dente na boquinha da criança, e colocar de novo. A gente vai reimplantar o próprio dente. Como é criança, o organismo vai reabsorver aquilo ali, a raiz daquele dente. Então, ele vai ficar ali no lugarzinho dele e ele endurece de novo. Ele vai ter vida? Ele tem.
Ele tem vida, sim. Só que ele vai ser um dentinho escurecido, vida, entre aspas, né? Não vai ser um dente normal, fazer canal, bonitinho. Não. Mas ele vai voltar para o lugar para segurar aquele espaço e para o menino não ficar sem o dente. Sem o menino tá banguelo, 3 aninhos sem dente. Entendeu? Aí a gente reimplanta ele de novo. Se for um paciente adulto, tem casos que é o organismo, Cadmus, que às vezes não, ele próprio o organismo expulsa aquilo ali. Porque o organismo considera que seria um corpo estranho, porque já não saiu fora do organismo, voltou, então ele já não aceita aquilo ali. Aí é só implante ou uma prótese. Na criança, que é o dente decíduo, a gente faz essa reimplantação, normalmente é raridade quando não dá certo. Porque criança, tudo tem informação, é muito mais fácil você recuperar do que um adulto. Certo. Eu tenho mais sucesso com criança. Doutora Viviane Iqueda, para encerrar a nossa entrevista, doutora Viviane Iqueda, que é odontopediatra, qual o recado final, qual a mensagem, qual a pergunta que não foi feita que a senhora gostaria de deixar para os pais e para as mães? Olha, normalmente, eu vou dar uma orientação aqui, porque acontece muito isso em consultório, tanto no posto de saúde, né, no Sistema Único de Saúde, quanto no consultório particular. Creme dental, tem que saber o tanto que coloca, tá? Eu sugiro que seja um grãozinho de arroz, bem pouquinho mesmo, só suja as cerdas da escova. Não deixa o menino mastigando a escova, engolindo aquilo ali com creme dental, porque dá fluorose. O que é fluorose? A manchinha branca. Às vezes a pessoa chega no consultório, o dentinho tá estragado, é a manchinha branca. Aí quando você vai avaliar mesmo, é a fluorose, não é cárie, porque tem cárie que ela inicia uma manchinha branca também. Então às vezes o pai olha, é fluorose e acha que é cárie. Às vezes é cárie e acha que é fluorose. Né? Então a gente tem que fazer essa avaliação, bem aprofundar mais no consultório para a gente dar o diagnóstico se é cárie ou se é a fluorose. Então eu oriento os pais não deixar as crianças mastigando a escova com creme dental, engolindo. Eu tenho mãe que às vezes dá o creme dental, eu já vi acontecer isso no meu consultório, dá o creme dental pro menino, aquele Tandy, que é de morango, de uva, aquilo ali é docinho, que menino que não quer ficar comendo aquilo ali. Então não pode, isso aí dá fluorose. Então já se tem alguma criança que tem um hábito em casa, já corta esse hábito. E dou a dica para os pais, vamos escovar os dentes desses meninos, passar o fio dental, né? Toda alimentação que fizer, usa o fio dental, faz a escovação, né? Eu vou dar um pacote de bolacha para ele me dar sossego. Dá uma maçã para ele, né? Do que dar chada, porque tem mãe que dá o pacote de bolacha e deixa o menino comer o pacote todo, praticamente. Então, aquela dieta ali tem que estar fazendo, porque é muito excesso de doce. Então, prejudica a criança. Eu até comparo, eu falo, olha para você ver, dá uma bolacha para a criança, a bolacha recheada, a bolacha de chocolate, abre a boquinha e vê como que fica. Eu já fiz o teste no consultório, eu dar a bolacha pro menino, escovo, faço a higienização no meu consultório, lá comigo, junto com a mãe, para estar orientando, e depois dou um pedaço de maçã, para ver a diferença que fica. Uma maçã, uma pera, uma banana. Qual a diferença? Né? A hora que você abre a boca da criança, ele tá todo cheio, ele engole ali uma água, já não sai aquele excesso da bolacha. Ele acaba que ele prega nas fóssulas e fissuras dos dentinhos posterior, que seria os molarzinhos, né? E quando você dá uma maçã, você vê que não fica nada pregado ali. Então tem que fazer a dieta, você tem que limitar essa dieta para a criança. Porque tem mãe que dá, eu tenho paciente, Cadmus, que vai tratar no meu consultório, leva um pacote de skinny. A hora que eu abro a porta para a criança entrar, ele tá lá comendo skinny no consultório. É uma ofensa. Então, assim, se leva a escova, vai direto pro escovódromo, que é o local da escovação, faz a higienização para depois entrar no consultório. Se não leva, a gente remarca. Remarca? Eu remarco, eu não atendo. Para ensinar. Para ensinar. Ele então, na verdade, nós tem temos... que limitar. Você tem que ensinar a criança a se conter. Nós temos mais pais problemas do que crianças. Muito, muito mesmo, muito. De início, você tem que conscientizar a família, o responsável pela criança. Para depois você começar a educar aquela criança nesse sentido. Agora, duas coisas interessantes. Um caso clássico em administração de empresa em que se estuda é o cara que inventou uma maneira simples, fácil
de dobrar o consumo de pasta dental no planeta Terra. Porque antigamente a embalagem ela tinha um buraco muito pequeno que você tinha que apertar e realmente saía fino igual um grão de arroz. Aí o cara teve a ideia de abrir a boca da embalagem da pasta dental e falou, dessa maneira o mundo passou a consumir o dobro ou triplo de pasta dental. Do creme dental. Na embalagem mesmo tem aquela gota que faz em cima da escova, né? Cobre as cerdas todas. Que não é necessário. Não é necessário. Aquilo é jogar dinheiro fora. É errado aquilo ali. Primeiro, você vai gastar além aquilo é para induzir a gastar muito mesmo. E o creme dental não limpa os dentes. O que limpa é a escovação. É a escovação. O método correto de você escovar. Não adianta também você escovar 10 vezes no dia, né? E vai no consultório, tem um monte de placa. É porque não está fazendo a escovação adequada. Outra coisa interessante que a senhora falou sobre pais e mães. Raramente, nas residências de hoje, nós encontramos uma cesta com frutas para que a criança tenha... Não encontra. Encontra, como você disse, produtos industrializados, bolachas, biscoitos e não sei mais o que. Uma cesta com frutas bonitas para que a criança tenha vontade de pegar uma maçã, uma pera, não encontra. Não encontra, não encontra. Isso causa problema na dentição. Causa problema, muito, muito, muito. Principalmente a criança que não tem a dieta controlada. É porque o próprio pai já não come fruta, a criança também não come. É hábito, né, Cadmus, assim, que você transmite para a criança. É por isso que hoje nós estamos vivendo uma epidemia no planeta de obesidade também. Muito, nossa, e como? Tem que ter, assim, o pai mesmo que tem que conscientizar, né, a gente... Eu bato sempre nessa tecla. Então, o primeiro paciente, na verdade, na odontopediatria é o pai e a mãe? É o pai e a mãe. Você tem que conversar com eles, né? Para investigar a forma que é Porque uma mãe, com todo respeito, desculpa te interromper, uma mãe que leva uma criança para o consultório com um pacote de Skinny, com todo respeito, nada contra o Skinny, a marca Skinny, até eu de vez em quando como, mas assim, é uma falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Não, porque acha assim, Cássio, vou no dentista, lá ele vai limpar. Não é dessa forma que funciona. Eu tenho mãe que já falou isso pra mim, doutora, mas eu trouxe porque ela vai vir aqui, você já ia limpar o dente dele. Não é assim. Mas é uma falta de respeito muito grande. De respeito, Aí eu já passo pro escovódromo, pra depois eu voltar pro consultório pra tratar. Ok, doutora Viviane Ikeda, odontopediatra, muito obrigado pela presença aqui na rádio, pela entrevista. Sensacional, muito esclarecedor. Muito obrigado. Cadmus, eu que agradeço. Para mim é uma honra de estar aqui participando do programa de vocês, né, do seu programa. Fico muito assim honrada mesmo pelo convite mais uma vez, né? E a gente está aqui para esclarecer, para ajudar, para conscientizar. Qualquer dúvida a gente está aí para esclarecer. Meu muito obrigado. Eu que agradeço. É o nosso programa, é o programa Clube da Felicidade, seu, meu e de mais de 400 profissionais que nós temos a lista, já passa de 500 de profissionais entre médicos, dentistas, veterinários, psicólogos e advogados, juízes que participam, que fazem este programa acontecer e ter uma audiência tão grande como nós temos. Eu que tenho que agradecer a presença sua aqui. Meu muito obrigado e um grande abraço a todos.